Fala galera, tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior, aqui com a minha máscara, viu? Hoje eu vim num lugar de muitas histórias. Estou aqui no Hospital Pedro Fontes, antiga colônia, antigo leprosário. Você conhece um leprosário? Você sabe o que significa? Hoje não existe mais por causa da erradicação da hanseníase, mas hoje nós estamos aqui em Cariacica, interior de Cariacica, leprosário aqui, bem bacana a gente poder conhecer, tá bom? Fique esperto que daqui a pouquinho a gente está de volta. Olha só, gente, que legal. Isso aqui é o antigo Hospital Pedro Fontes. Aqui era o hospital onde cuidavam das pessoas portadoras de hanseníase, que na Bíblia, né, nós entendemos como lepra. E aqui é um famoso leprosário, bem antigo, com mais de 100 anos aqui, essa colônia que funcionou. Aqui são os antigos locais, ainda existe até uma enfermaria, tá bom? E aqui, ó, viu que legal? Olha aí, gente, ó, centro clínico, cirúrgico. Aqui daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Uma construção de mais de 70 anos, tá? E aqui funcionava, né? O hospital, os primeiros atendimentos, as cirurgias do leprosário. Aqui do Hospital Pedro Fontes, Cariacica. Olha só, gente, aqui funcionava um necrotério. Não existe mais, foi derrubado. Agora o necrotério está lá em cima, tá? Onde eu estou apontando, tá bom? A gente vai dar um pulinho lá. Mas aqui funcionava um necrotério. Aqui, muitos corpos, muita gente vítima da hanseníase, né? Chamada lepra. Então, moçada, a lepra é uma doença muito antiga, é uma doença bíblica, né? São mais interessante que na Bíblia são mais de 70 tipos de lepra. Até o mofo da casa das pessoas era considerado lepra. Pano branco, essas doenças impinge, essas doenças todas eram classificadas como lepra, porque naquela época não tinha condições de saber o que era e o que não era, né? A hanseníase é aquela doença que a pessoa não sente, né? Não tem mais sensibilidade na pele. Hoje está erradicada, graças a Deus, por causa da medicação, medicamentos, mas aqui funcionou por muitos anos. E interessante que as histórias aqui são histórias até inclusive tristes, né? Porque muitas pessoas foram trazidas para cá à força e assim, é muito triste saber que muitas pessoas foram tiradas de suas famílias, claro, porque se não fizesse isso, realmente as pessoas poderiam contaminar muitas pessoas, que é uma doença altamente contagiosa. Vocês lembram na Bíblia, né, que a lepra, ela tinha uma doença que teve uma dedicação especial nas Sagradas Escrituras. Jesus curou o leproso, Mateus capítulo 8, e muitas coisas, né, muitas histórias bacanas sobre a lepra na palavra de Deus. Vamos continuar aqui nosso tour aqui pelo Hospital Pedro Fontes. Muitas histórias, muitas tristezas, né? É isso aí. Vem comigo. Aqui funcionava a escola aqui do leprosário, ó. Da colônia Pedro Fontes, Dr. Pedro Fontes. A escola. E logo aqui do lado, o movimento comunitário, onde sempre funcionou bailes, né? Essa área aqui é uma igreja católica, e aqui funcionava, onde o pessoal dançava, essas coisas. Aqui, ó.
Nós estamos aqui conhecendo, Querol, conhecendo um leprosário hoje. Aí você vai observar lá no fundo Vitória, a CST, e logo ali na frente você vai observar ali a Baía de Vitória, ó, morro, acredito que deve ser Santo Antônio, aquela região da Grande Santo Antônio, e lá no fundão mesmo, lá no fundo, Vitória, Camburi, CST, Jardim Camburi, daqui dá pra ver. Valeu! Olha só, gente, aqui funcionavam o pessoal da limpeza lá, pessoal. Aqui ainda funciona, na verdade, ó. Ainda aqui funciona. Várias unidades ainda. O que restam, né, de pessoas, inclusive ali tem um colono ali ainda sobrevivente. Muito interessante. Muito bem organizado aqui, viu? Muito bem organizado. Essa questão aqui do leprosário. Ali é o Renato, ele membro da nossa igreja, que trabalha aqui e vive aqui a vida toda, né? Interessantíssima a história do local, muita tristeza também, muitas coisas. E é bom a gente conhecer, né? Muito bom a gente conhecer. E aqui a gente vai chegando aqui a gente vai chegando aqui da Colônia de Itaenga, construída pelo governo do estado em cooperação com o governo federal, inaugurado o primeiro grupo de construções. 13 prédios em 22 de maio de 1935. Inaugurado o segundo grupo de construções, 52 prédios, no dia 11 de abril de 1937, quando foi instalada. Então, 35 e 37, a colônia de Itaenga, que hoje é Hospital Pedro Fontes, colônia Pedro Fontes. Interessante. Olha só, esse aí é do outro lado, tem um monumento, Colônia de Itaenga, construído por iniciativa do Serviço de Prolilaxia. Essa uma palavra ainda com PH, né, bem em português, bem arcaico. O governo do estado com a cooperação do governo federal, sendo presidência da República. Então era Dr. Getúlio Dornelas Vargas, ministro da Educação e Saúde Pública, Dr. Gustavo Capanema. O governador do estado na época era o capitão João Punaro Bley, porque nós, né, interessantíssimo, né, gente, muito tempo. Secretário da Educação e da Saúde Pública, Dr. Arnulfo Matos. Secretário de Agricultura, Dr. Carlos M. Lideberg, que provavelmente deve ser o mesmo da família da Gazeta, dono da Gazeta, tá? Diretor de Departamento Nacional de Saúde, Dr. João de Barros Barreto, chefe do serviço de propilaxia. Propilaxia, não sei se dá para vocês verem aí, uma palavra pouco usada hoje, né? E no português arcaico, porque tem o PH, o Y. Dr. Pedro Fontes, engenheiro da construção, e Dr. Manuel dos Passos Barros, né? Chefe do serviço de propilaxia era o Dr. Pedro Fontes, que ficou como nome, né? E aí ficou o nome aí, homenagear. 1937, gente, olha só. 1937, quase 100 anos aqui. Que interessante, viu? Gente, seu Sebastião, tudo bom, seu Sebastião? Tudo bom, pastor. O seu Sebastião está aqui desde quando, seu Sebastião? Desde 86. 86, ou seja, 34 anos o seu Sebastião está aqui. E aí fala, interessante, né, seu Sebastião, que você estava falando comigo que ali as alas aqui de enfermaria, né? Aí ficavam lotadas, né? Lotadas. Quando você chegou aqui... Quando eu cheguei aqui era 580 internos. 580? 580 internos. Quando eu entrei para trabalhar aqui na época, entendeu? E, seu Sebastião, fala para o pessoal aqui do canal, tal, o senhor já chegou a fazer muita cirurgia, né? O senhor já cortou muito dedo. Já, muitos, entendeu? Muitos dedos que a gente às vezes não tinha. Às vezes chegava muito ruim, né? Então a gente tinha que cortar, amputar mesmo. Entendeu? Uau! Entendeu? Muita história, viu? Sim. Seu Sebastião tem muita história aqui para contar, muita coisa.
A casa dele é a primeira aqui da colônia e hoje ele é proprietário rural também, né? Está com uma outra pegada, mas tem muita história, né, Sebastião? Sim, sim. Muita história Com para certeza. contar. Tem 30 anos que eu trabalhei aqui dentro. Já pensou, gente? Muita coisa. E ali funciona ainda alguns quartos, né? Sim, Funcionam. Claro que foi, graças a Deus, como eu falei para vocês, foi erradicada a doença. Tem um controle através dos remédios, né? Mas antigamente era muita gente, né? Muita gente. E seu Sebastião, fala pro pessoal, muitas pessoas foram foram levadas, tiradas da sua cidade, da sua família, e trouxeram para cá, né? Por causa da doença, né? Sim. E vamos dar honra também, o Lula, quando o Lula como presidente, ele fez então lá em Minas Gerais uma lei, uma visita, fez uma lei, indenizando as famílias. Não o povo mesmo, interno mesmo, as pessoas que tinham sofrido a doença, na época ficou interno, então ficou nessa restrição. Então, por causa disso aí, ele se mobilizou e realizou. Que bacana, que bacana. Dá honra a quem tem honra, né? Foi uma atitude muito bonita do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, de ajudar essas pessoas que passaram por várias situações. Muito bem, a gente está caminhando ainda aqui, tem muita história para contar. Vem com a gente aí. Interessante mais falar sobre lepra, sobre essa doença, uma doença tão famosa na Bíblia, né? Que a gente acha que só está na Bíblia, mas você vê como é que é. Em Mateus capítulo 8, a Bíblia fala que, e tendo Jesus descido do monte, depois do sermão da montanha, né? Chegou um leproso perto dele, o adorou e disse: se quiseres que eu seja limpo, é só o Senhor falar. E Jesus disse: seja limpo. A Bíblia fala que aquele leproso foi imediatamente curado. Jesus disse assim: vai, não fale com ninguém, leve a sua oferta até o templo e mostre para o sumo sacerdote. Ele vai dar a autenticação que você está curado. Interessante que essa passagem é uma das passagens mais lindas que eu gosto da Bíblia, Mateus capítulo 8. E essa passagem também foi a passagem que eu aceitei Jesus no dia 5 de novembro de 91, quando Esteve Hernandes pregou isso na Rua da Lama, em Vitória. Interessante que Jesus, aquele jovem queria ser tocado por Jesus, queria ser curado por Jesus. Jesus não só curou, como abraçou ele, porque na passagem de Lucas também fala que Jesus abraçou aquele jovem. E a gente, chegando aqui no leprosário, chegando aqui no Hospital Dido Fontes, a gente observa quanto que as pessoas elas sofreram. E aqui eu conversando com alguns funcionários e conversando com algumas pessoas, histórias muito tristes de pessoas que foram arrancados das suas mães, pessoas que foram tiradas, a mãe deu à luz e de repente a criança foi arrancada dela e ela nem sabe que o filho morreu, foi saber só depois. Essa história de alguém que está com lepra, que está doente, que está afastado da sociedade. Esse alguém pode ser você, talvez você não esteja com uma lepra visível, mas você esteja com uma lepra espiritual. Você está sujo, você está manchado, você está sofrendo psicologicamente, mentalmente. Eu quero falar para você que Jesus, ele quer te abraçar. Ele quer curar você. Que Deus te abençoe muito. Uma história de vida muito forte aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio hoje aqui no Hospital Pedro Fontes, leprosário. Lugar muito bonito. Lugar bonito, sim. De histórias de pessoas sofridas, de pessoas guerreiras que deram a volta por cima. Que Deus te abençoe. Valeu! Se inscreva no canal, ative o sininho,
E compartilhe. Se você conhece alguém que teve uma história parecida, fale aí nos comentários. Deus abençoe. Querol Barra do Jucu, uma igreja de milagres.